palavra de cientista de hoje pertence a Inês Martins, é a primeira autora de um estudo que foi publicado recentemente, já vamos falar dele com algum pormenor. É investigadora na Universidade de York, no Reino Unido, foi aluna da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduziu este estudo enquanto investigadora da Universidade de St. Andrews, na Escócia. Portanto, Inês, bem-vinda aqui à nossa conversa. Hoje Obrigada. Está aqui em nome de uma equipa também, com porta-voz de uma equipa maior que realizou este estudo. Mas até na sequência do que estávamos aqui a conversar, antes de eu começar a gravação desta nossa conversa, gostava de saber assim, rapidamente um pouquinho deste seu percurso, como é que veio para a Ciências de Lisboa, como é que tem este seu percurso de investigação e de formação partilhado na Universidade de York, com este estudo agora na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Quer-nos contar um bocadinho deste seu percurso? Sim. Portanto, como disse, eu comecei os meus estudos na Universidade de Lisboa. Eu cresci e vivi por muitos anos na Costa da Caparica, que é ali logo mesmo do outro lado da faculdade, sim. Exatamente. Portanto, eu sempre estive um bocadinho interessada mais em padrões de biodiversidade e por passar muito tempo também na terra com a minha avó, e que ela era agricultora. Portanto, fiquei sempre muito mais interessada em perceber como é que as espécies e os habitats funcionam. Portanto, era um lógico passo estudar biologia para a Faculdade de Ciências, e foi aí que eu tive a minha licenciatura e o meu mestrado no assunto, e acabei por fazer um mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental. Pronto, o lógico passo a seguir foi fazer o meu doutoramento, e em que, entretanto, até tinha começado o meu doutoramento aí na Faculdade de Ciências, mas mesmo como tinha obtido financiamento, o meu orientador na altura, o professor Henrique Pereira, mudou-se para a Alemanha. Portanto, lá fui eu com ele fazer o meu doutoramento na Alemanha, no Centro Alemão da Investigação Integrada sobre Biodiversidade. Eu acho que um dos meus colegas até já fez destas conversas consigo, o Carlos Guerra. Sim, exatamente. Pronto, e foi aí que eu fiquei 6 anos a fazer o meu doutoramento e depois o meu primeiro pós-doc, a estudar como alterações na riqueza de espécies têm mudado ao longo do espaço e do tempo, principalmente ligado a alterações do uso do sol. E fiz um pouco de estudos de como é que estes padrões tinham-se alterado no passado, mas também no futuro, fazendo alguns cenários de alterações de biodiversidade para o futuro e projeções. E, entretanto, o que me ligou um pouco depois à equipa que agora realizámos este trabalho é que, à medida que eu estava a fazer o meu doutoramento, também havia muita investigação a ocorrer em paralelo sobre os padrões de biodiversidade através do tempo, usando estudos que monitorizaram biodiversidade através do tempo, ou seja, que conseguiram mostrar os mesmos locais através do tempo e tomar nota do número das espécies e de outros tipos de informação nesses locais. Sim. Estudos que têm, segundo a informação que tenho aqui, que têm vindo a decorrer ao longo dos últimos 60 anos, ou seja, um espaço temporal que já dá uma imagem muito, muito sólida, muito precisa sobre a evolução destas espécies. Exatamente. Portanto, estes estudos foram todos agregados numa grande base de dados, que é a base de dados de Biotime, que até é liderada, a sua organização e manutenção é liderada pela professora Maria Dornelas, que é um dos autores séniores deste trabalho. E com esta base de dados, alguns dos trabalhos que começaram a ser desenvolvidos começaram a notar estes padrões interessantes que, ao contrário da expectativa, parecia haver um equilíbrio de ganhos e perdas de riqueza das espécies, ou seja, que havia algumas destas zonas em que havia perdas de indivíduos de espécies quando eles começaram a monitorizar, mas havia também muitas zonas que estavam a ganhar espécies, ou seja, que em média o número de espécies nestas zonas locais parecia-se manter o mesmo. O interessante que estes estudos começaram também a mostrar. Sim. Exatamente. Essa alteração no tamanho. Não. Primeiro eles começaram a mostrar uma alteração na composição das espécies. Na composição, sim. Dos grandes sinais que estes estudos, que eu não estava envolvida na altura, é que havia
não havia tanta alteração da riqueza em média, mas havia muitas espécies a aparecer e a desaparecer ao longo do tempo, o que desputulou uma nova vaga, vamos dizer assim, de investigação para a focar. Então vamos olhar para estes winners and losers, ou seja, vencedores e perdedores, sim, sim. de alterações de biodiversidade. E foi aí que eu, na altura, estava a acabar o meu doutoramento, a olhar para só a riqueza de espécies e pensei, espera aí, eu quero começar a perceber um bocadinho mais do que é as características ou o que é que faz um vencedor ou um perdedor de comunidades ecológicas. E foi aí que eu comecei a colaborar com muitos dos coautores deste trabalho e pronto, e entramos em contacto e começámos tanto à procura de financiamento como a explorar possíveis vias de investigação. Muito bem. Quando estamos aqui a falar de espécies que vocês observaram, estamos a falar de que meia dúzia de espécies ou foi mesmo um número relativamente alargado de espécies que estiveram sob a investigação para este vosso estudo? Este estudo aqui, principalmente, nós ou seja, Assemblages Time Series, ou como é que é dizer, séries temporais, a gente conseguiu, ao longo destas séries todas temporais, nós tivemos perto de 4.300 espécies representadas. Sim, já é um número impressionante, de facto. Que é um número impressionante, de facto. E em todas elas há, de facto, estes sinais de alteração nos tamanhos, nomeadamente, ou não em todas, mas na sua maioria? Exatamente, o que nós observamos é que nós detectámos reduções predominantes no tamanho do corpo de diferentes organismos através do tempo, mas esta tendência foi derivada em grande parte por padrões observados em peixes, que era o nosso grupo taxonómico, que tínhamos mais dados. Mas estamos a falar de uma diminuição que, do ponto de vista científico, é notada e é notada pequena, ou uma diminuição que é já, de facto, em tamanho preocupante? Nós não quantificámos por exemplo, em gramas ou centímetros, qual era a alterações do tamanho do corpo. O que nós detectámos foi percentagens de alteração neste tamanho. O que foi bastante importante e o que é relevante mostrar é que elas foram realmente bastante predominantes, ou seja alterações pequenas ou alterações grandes, alterações estão a acontecer e estão a acontecer com uma variabilidade enorme. Ou seja, algumas alterações são pequenas, outras são grandes, algumas alterações estão a acontecer ao nível das espécies, só uma espécie ou outra a diminuir de tamanho, às vezes é comunidades inteiras que têm a ter uma tendência de crescer. Não estamos aqui a falar de um crescimento ou de um tamanho médio que acontece porque há uma maior pesca, digamos assim, as espécies, simplificando um bocadinho a questão, as espécies têm menos tempo para crescer. Estamos mesmo a falar de uma característica da espécie, de chegar, mesmo quando adulta, só a um determinado tamanho. Exatamente, é assim, nós como cientista é um bocadinho complicado nós discutirmos coisas que não olhamos. Sim. É sempre algo complicado pedir-nos para nos fazer isto, mas nós, porque, por exemplo, nós não olhamos para as influências ou para as razões que estas alterações estavam a acontecer diretamente. Nós simplesmente podemos discutir hipótese e é verdade, como disse, a pesca acaba por ser um grande fator na alteração do tamanho dos corpos. Por exemplo, para peixes marinhos, e nós sabemos devido a outros trabalhos que para peixes marinhos estas mudanças estão frequentemente ligadas à exploração seletiva de indivíduos de grande porte por nós e, por exemplo, também por aquecimento, devido a alterações climáticas e mesmo a diminuição de disponibilidade de recursos. Sim. Vocês centraram-se, portanto, sobre peixes e sobre peixes que estavam em que determinadas zonas. E já agora, complementando a minha questão, nestes dados que já estavam recolhidos ao longo de 60 anos, vocês trabalharam sobretudo com estes dados, mas acrescentaram dados novos, agora, de observações mais recentes, e eventualmente até alguns dados recolhidos especificamente para este estudo. Foi isso? Foi um misto dessas coisas, desses pontos todos, ou seja, a base de dados tem uma versão pública em 2018, nós estamos realmente a trabalhar em pôr uma nova versão
cá fora o mais cedo possível, mas como nós estávamos a colaborar com a equipa e pronto, e eu estava a trabalhar com eles e envolvida, eu tive acesso à versão mais recente e completa dos dados. Essa versão dos dados, nós usámos ainda só uma seleção dos dados que tinham um tipo de dados que era bastante importante para nós, o que eram estudos que tinham avaliado tanto, não só que espécies é que estavam presentes, a sua abundância, mas também que mediram o tamanho dos organismos, o que é bastante raro de se ter. E usando essa subseleção de estudos, por assim dizer, houve alguns que nós ainda fomos procurar se eles tinham observações mais recentes e completámos a base de dados com esse tipo de informações. Mas a grande parte dos estudos já estão incluídos na base de dados do BioTime. Muito bem. Na notícia que me levou a estarmos aqui a conversar também, achei curioso, entre muitas outras coisas que a Inês Martins nomeadamente explica, ou explicou à newsletter da Faculdade de Ciências, que esta questão do desaparecimento dos peixes de maiores dimensões, ou pelo menos da sua redução em número, tinha a ver com as preferências alimentares dos humanos, a captura, cá está, também por causa do aquecimento dos habitats, o aquecimento global aqui, especificamente no aquecimento dos oceanos, não é? Do seu habitat, mas queria perceber melhor isto. Os peixes grandes, estou a citar a Inês, os peixes grandes simplesmente não conseguem descanso. Isto tem a ver com o quê? Com a pesca é óbvio, mas tem a ver com o quê? A elevação de temperatura provoca uma maior excitação, digamos assim, em determinadas espécies? Não, é por aí? Não é assim. O efeito do aquecimento na biodiversidade é complexo, como nós sabemos, e varia através do espaço e do tempo, mas há vários exemplos. Por exemplo, o efeito do aquecimento, por exemplo, nos peixes está até a selecionar às vezes em diferentes direções. Tem selecionado para indivíduos mais pequenos, por exemplo, temperaturas elevadas em vezes aumentam a necessidade de oxigênio nos peixes e ao mesmo tempo também reduz a concentração de oxigênio disponível na água, o que é fundamental para o crescimento dos peixes. Leva com que às vezes os peixes que maturam mais cedo, que se reproduzem mais cedo, têm mais sucesso na sua reprodução e passam os seus genes, e por sua vez os indivíduos que nascem acabam de ter uma predisposição para serem mais pequenos e por assim fora. E por outro lado, uma das razões também que às vezes, e lógico que nós estamos a falar em padrões gerais, mas nós também observamos uma variabilidade enorme e por vezes até comunidades a crescerem em tamanho nós a mostrarmos espécies que eram maiores do que a média que estava lá anteriormente, porque nós sabemos que um dos grandes efeitos do aquecimento é promover as espécies mudarem o seu range geográfico. E portanto nós estamos a ver também espécies que antes não estavam lá presentes, agora estão. Em determinadas zonas, sim. Exatamente. Zonas. Sim, sim. Há aqui uma nota que me parece interessante, ou seja, cá está a natureza a movimentar-se, a redução do tamanho da espécie, de cada indivíduo, parece estar a ser compensada pela população total, digamos assim. Se bem entendi a ideia, quando vocês referem que a biomassa total parece manter-se, ou pelo menos equilibrar a redução de cada indivíduo. É isso que está a acontecer também, que vocês observaram? Isto foi algo até surpreendente, porque nós não estávamos à espera de encontrar esta estabilidade, por assim dizer. O que nós vimos foi que, apesar das diminuições que observámos no tamanho médio dos organismos, nós encontramos uma estabilidade na quantidade total de vida, ou biomassa, como disse, nas comunidades dadas, sugerindo que as diminuições de tamanho do corpo parecem ser compensadas por aumentos da abundância, ou seja, nós vimos que grandes espécies ou organismos estão a desaparecer ou diminuir em frequência, mas estes estão a ser substituídos por espécies menores, ou mesmo espécies menores já presentes na comunidade estão a aumentar a sua abundância. Isso é uma forma de adaptação da espécie, de algum modo, para lutar pela sua continuidade, ou não? Pode ser, não sei. É algo mais... É um resultado que apoia a ideia de que os ecossistemas tendem a compensar por mudanças, em que se nós temos um nicho e o nicho fica disponível, outras espécies vão usá-lo e portanto, que há um ciclo que mantém o habitat relativamente estável.
Uhum. Mas essa é uma ideia que pode deixar uma perspectiva positiva para esta diminuição do tamanho das espécies, ou não é necessariamente Eu, assim? É assim, tem os seus lados positivos e negativos. Claramente é mais positivo do que nós tivéssemos visto um crescimento tanto na abundância como na Sim, biomassa. exato, exato. Portanto, por um lado é positivo, o que mostra que para outros organismos o incremento da abundância pode, por exemplo, manter algumas das redes tróficas ou manter algumas das cadeias alimentares estáveis, mas, no entanto, o que acontece é que é muito raro que a substituição acontece pelo que nós chamamos uma espécie like por like, ou seja, uma espécie exatamente igual, que, digamos que realiza as mesmas funções no ecossistema, substitui a que desapareceu. Portanto, é expectável que haja algumas alterações em cadeias alimentares ou mesmo interações de predador e presa que irão acontecer devido a Uhum. este tipo de alterações. Muito bem. O estudo foi publicado recentemente, como eu disse, na Science. Inês Martins, já há algum reflexo? Gosto sempre de perguntar isso da publicação. Ela é relativamente recente, mas uma publicação é uma forma de validação de um estudo, mas é também uma exposição perante os Exatamente. vossos colegas investigadores pelo mundo inteiro. Que retorno é que já têm, se é que têm, eventualmente, até agora da publicação do estudo? É assim, como disse, isto é um estudo bastante recente, Uhum. saiu há perto de 2 semanas. Sim. O que eu tenho estado, principalmente lidado bastante é com um impressionante interesse da imprensa internacional sobre o assunto, como é lógico, porque, como pode imaginar, este tipo de análises e tipo de resultados pode ter bastante implicações para, para a conservação e a economia mesmo de diferentes países e regiões. Portanto, tenho tido bastante interesse em pessoas para discutir que tipo de padrões, mas mesmo espécies específicas, o que tem sido Uhum. bastante interessante, porque como há várias zonas do mundo que têm os seus... como nós temos um bacalhau do norte, Exato, ficamos ou a nossa bastante sardinha, não é? interessados. Sim, Yeah. tem Ah, interesse económico, nomeadamente numa determinada espécie, não é? Exatamente, portanto, eu tenho tido alguns inquéritos sobre algumas das espécies e se a gente pode discutir mais sobre esses Ah, resultados. ok. Por outro lado, também tem havido um interesse até inclusive aqui na Universidade de York, que há uma grande departamento de gestão de pescas e de biologia marinha para discutirmos e vermos que se podemos pôr um passo à frente e começarmos a analisar as redes tróficas, perceber realmente se estes organismos que estão a aparecer e a desaparecer estão a causar efeitos cascada nos Uhum. ecossistemas. E por outro lado, também, pronto, há ainda o interesse de olhar para os mecanismos que estão a gerar estas alterações, seja alterações climáticas ou mesmo o impacto da pesca e da caça. Muito bem. Já agora, e antes de terminarmos, como eu dizia no princípio, a Inês Martins esteve aqui a explicar-nos este estudo fascinante e uma forma muito, muito interessante. Quantos ou quantas mais compatriotas tem consigo na grande equipa que aqui está, para além da professora Maria Dornelas, não é? Há mais portugueses? Quem é? Ah, É assim, diretamente, a professora Sim, Maria Dornelas é realmente a outra sim, compatriota sim. que está ligada Diretamente aqui à investigação. diretamente ao Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e da Uhum. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Um, de resto, há vários outros coautores que estão baseados tanto na Alemanha como no Canadá, como nos Estados Unidos, no Japão, ou seja, isto era uma equipa realmente internacional que a gente Sim, sim, juntou sim, para sim. discutir. Mas portuguesas são só vocês as duas, a Exatamente. Inês e a Maria Dornelas. Sim, sim. Eu tenho aqui a lista, de facto é imensa, não vamos dizê-los todos, estava a perceber isso também. Há aqui muitas nacionalidades. Isto deve-se, de facto, ou no fundo prova também que há um olhar muito global, não só de uma determinada região, no que diz respeito aos investigadores, houve aqui um olhar muito global de participação nos dados e no trabalho sobre este estudo, não é? Sim, sim, exatamente. Tipo, este tipo de análises, apesar de serem o que nós chamamos macroecology e ser Sim. algo bastante global,
nós temos colaboradores e investigadores interessados neste assunto em todos os cantos do mundo, mesmo que seja pronto, não sei bem como explicar isto, mas tem sido um trabalho bastante interessante em que muita gente ao longo de várias instituições tem estado envolvida. Acho que não lhe perguntei isto. Estamos a falar de um estudo, ou agora falámos de um estudo que decorreu ao longo de quanto tempo, mais ou menos? Como digo, a Embora se base de calhar isso não dados. seja muito definível, não é? Pelo que a Inês Não, já me não, é assim. explicou. Sim. Por exemplo, este estudo em particular, eu diria os últimos 2 anos e meio, 3, porque eu fiz grande parte deste estudo, como disse, baseada na Universidade de St. Andrews, e eu estava lá com o apoio de uma Marie Curie, uma bolsa Marie Uma Curie bolsa da Marie Curie, União sim, sim. Europeia. E também com o apoio, e aí é que eu queria ir com a equipa internacional, com o apoio do Centro Alemão de Investigação Integrada sobre a Biodiversidade, o IDIV, que eles financiam e facilitam estes grupos de trabalho em que nós propusemos a discutir e a desenvolver projetos nesta área, e eles facilitaram a gente encontrar-se 2 ou 3 vezes ao longo destes anos na mesma sala por uma semana a discutir Muito bem. ideias. Sem ser online, não é? Sem ser, imagina, Exatamente. nas muitas reuniões online que devem ter feito. Imagino, as primeiras reuniões foram online, mas a gente tem conseguido nos últimos 2 anos encontrar-nos em pessoa. Claro, imagino que é sempre preferível, não é? É. Muito bem. Inês Martins, o estudo pode-se considerar fechado? O trabalho está fechado nesta altura? Pode ser continuado eventualmente as pistas que vocês deixaram, perguntas sem resposta, por outras equipas de investigação? O que é que está a acontecer nesta altura da vossa parte em relação a este estudo? Trabalho concluído? Não, eu acho que não. Eu mesmo que tenha pronto, mudado de instituições e tenha baseado noutra instituição, há uma liberdade para eu escolher mais ou menos o que é que eu quero fazer. Sim. Entretanto, é um dos meus grandes interesses em pegar nisto e mesmo desenvolver um bocadinho mais, então, olhar para os mecanismos, olhar para os diferentes, para a grande variabilidade que a gente encontrou, porque como eu lhe disse, não são só de crescimentos, nós vimos algumas áreas a aumentar em tamanho, mas também vimos que em algumas situações parece haver alguns cenários de mudanças um pouco menos intuitivos, onde temos espécies a crescer, mas a comunidade em geral a aumentar, porque ou seja, há outras espécies que aumentam e compensam pela perda de uma espécie estar a diminuir o seu tamanho médio. Portanto, há uma data de perguntas e ainda por responder como é que esses mecanismos estão a acontecer, não é? Exatamente. Muito bem. Inês Martins, muito obrigado por esta conversa e continuação de excelente trabalho. Para já vai continuar, do ponto de vista investigador, vai continuar na Universidade de York, no Reino Unido? Essa é a perspectiva para os próximos tempos? Sim, eu tenho aqui uma posição nos próximos anos e pronto, eu nunca fecho as portas a voltar a Portugal, mas não é muito, pronto, não há muitas oportunidades e não é... Claro, sabemos todos dessas dificuldades, nomeadamente à sua Faculdade de Ciências e voltar ali às hortas da sua família, por exemplo. Exatamente. Está aí só como investigador ou também, gosto também de saber isso, ou também leciona, é professora de futuros investigadores? Não, eu para lecionar em aulas só de vez em quando a ajudar os meus colegas, eu não tenho responsabilidades por enquanto a esse nível, oriento alguns alunos que vão precisando, mas pronto, a ideia é começar a investir mais também nessas atividades. Muito bem. Inês Martins, obrigado, foi uma excelente conversa e continuação de bom trabalho aí e de sucesso na investigação. Obrigado, Inês. Obrigado, foi um prazer.